E informação importante, o Corinthians terá de pagar uma bolada a mais para Memphis Depay no mês de agosto. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o Flamengo, com novidades sobre a informação que eu trouxe no sábado das negociações com Gabriel Jesus. Preciso te falar também sobre as tratativas entre Grêmio e Roger Guedes, em que pé está essa história. Tem novidade ainda sobre reforço no Galo, sumiço no São Paulo, novidade no Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o risco de Kleber Xavier ser demitido no Santos. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Estou muito confiante na sugestão que eu quero passar para esse domingo, bem simples. Vitória do Cruzeiro contra o Ceará, vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Se esses dois resultados acontecerem, cotação de R$ 2,20. Estou deixando um link no comentário fixo, você vai clicar, fazer seu cadastro e automaticamente o bilhete com esses dois jogos já aparecem. Cotação de 2,20, não é todo dia que a gente consegue com dois grandes favoritos, certo? Só é preciso lembrar que para fazer sua fezinha na Betano você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que está classificada para a próxima fase do mata-mata da Série D e já conhece seu adversário. A Lusa, como primeira do seu grupo, pega o quarto colocado do grupo 5. Português e Misto começam a se enfrentar no próximo final de semana, jogo de ida no Mato Grosso, jogo da volta no Canindé. Quero falar também que o Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão depois de 2 meses e meio. Vitória por 3-1 contra o Red Bull Bragantino nesse sábado no Castelão. O último triunfo do Lion no Brasileiro havia sido na 8ª rodada. Já o Sport chegou a 15 partidas sem vitória no Brasileirão. São 4 empates e 11 derrotas. Nesse sábado o time vencia por 2-0 o Santos dentro de casa com um jogador a mais, mas acabou levando 2 gols e não conseguiu a primeira vitória na competição. Bora destacar também o Al Nassr perto de contratar João Félix. O atacante português deve chegar ao time de Cristiano Ronaldo e também Jorge Jesus a um custo de 50 milhões de euros. Por falar em transferências, conta aqui Vitinho, ex-atacante do Flamengo e do Botafogo, interessa ao Fluminense. O atacante de 31 anos de idade, que trabalhou com o Renato Gaúcho no próprio Flamengo, tem um aval do treinador do Tricolor e está livre no mercado depois de deixar o Al Ettifaq. A saideira do giro de notícias, Thiago Mendes foi relacionado para a partida do Vasco contra o Internacional nesse domingo, jogo marcado pro Beira-Rio. Deveremos assistir à estreia do volante contratado nessa janela de transferências. Bora falar agora sobre a chance de demissão de Kleber Xavier no Santos. A pressão é enorme, de dentro e de fora do clube, especialmente depois de mais um tropeço. O Santos ficou no 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro, são 3 partidas consecutivas sem vitória. Desde a volta por conta da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Santos venceu uma partida contra o Flamengo dentro de casa e tropeçou, empatando contra o Sport e perdendo para Mirassol e Internacional. O time é o primeiro colocado fora da zona do rebaixamento e pode entrar no Z4 nas próximas horas. Diante disso, há enorme pressão para que o Kleber Xavier seja demitido. Quero cravar para vocês que, se depender do Marcelo Teixeira, essa mudança não acontecerá por agora. O presidente do Santos tem afirmado que o Santos vai seguir com o Kleber Xavier, apesar de todo esse rebuliço. Importante destacar também que o Kleber Xavier nunca foi o nome dos sonhos do torcedor santista. Há quem peça, por exemplo, a contratação de Juan Pablo Vojvoda, que está desempregado desde que deixou o Fortaleza. Outra pressão para que Tite seja contratado, mas essa bem menos provável, até porque o Tite tem afirmado que não tem condições de saúde de voltar a trabalhar tão cedo. A pergunta que eu deixo para você, torcedor santista: qual seria o melhor caminho? Demissão do Kleber Xavier, manutenção do técnico? Você escolheria qual comandante? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras com uma cara nova e bastante promissora. Você já ouviu falar sobre Gilberto? Pois saiba que esse lateral de 20 anos de idade, que atua na direita, será a novidade do Palmeiras nas próximas semanas. O Mike se despediu do Verdão nesse sábado, em meio à vitória por 1-0 contra o Grêmio no Allianz Parque. Ele nem foi relacionado para a partida, mas foi homenageado antes do adeus. Vai ser jogador do Santos a partir da próxima segunda-feira. O Mike esteve no campo
com seus familiares para se despedir dos atletas e também do torcedor, passagem para lá de Vitoriosa. E o lugar do Mike será ocupado num primeiro momento por esse jogador Gilberto, das categorias de base. Ele atua no Palmeiras desde o sub-13, super vencedor, carreira bastante marcada por títulos e assistências. Só para vocês entenderem, na atual temporada pelo time sub-20, ele soma 30 jogos, 1 gol e 13 assistências. Na Copa São Paulo de Juniores, o principal torneio da categoria, disputado nesse ano, ele fez 7 partidas e 8 assistências. É alguém que tem muita qualidade com a bola nos pés e toda vez que chega à linha de fundo faz bons cruzamentos. Consegui, antes de gravar esse vídeo, conversar com o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Verdão, e ele admitiu que o Gilberto passará a ser integrado ao time principal com a saída do Mike, tornando-se uma opção para Giai e para Marcos Rocha. Jogador que recentemente renovou seu contrato com o Palmeiras, o vínculo foi estendido até dezembro de 2027. Muito talento e mais um cria da base surgindo para deixar bons indicativos. Só para completar em relação ao Verdão, vitória por 1-0 contra o Grêmio nesse sábado fez com que o Palmeiras se aproximasse ainda mais dos líderes. Nesse momento, a classificação do Campeonato Brasileiro tem o Cruzeiro em primeiro com 34 pontos e 16 jogos, o Flamengo é o segundo com 33 pontos e 15 jogos, o Palmeiras é o terceiro com 32 pontos e 15 jogos. Bora falar agora sobre um sumiço que tem criado preocupação no São Paulo. Você reparou que Lucas Ferreira nem sequer estreou sob o comando de Hernan Crespo? O atacante, revelado na base e um dos principais jogadores no time de Zubeldia, nem sequer foi utilizado. Primeira partida do Crespo contra o Flamengo não tinha o Lucas Ferreira. Ele estava voltando de uma lesão, mas nos 3 últimos jogos, empate contra o Red Bull Bragantino e vitórias contra Corinthians e Juventude, o Lucas Ferreira foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas, tudo por opção do técnico Hernan Crespo. Isso tem causado preocupação especialmente no torcedor, que vê no Lucas Ferreira o cara com mais potencial do atual elenco. O São Paulo alega que faz parte de uma questão de encaixe. Com André Silva e Luciano como titulares, o São Paulo conseguiu se encontrar, tem jogado bem e o Lucas Ferreira vai precisar esperar por uma oportunidade. Toda vez que tem recorrido ao banco de reservas, o Crespo tem utilizado sempre, em todas as partidas, o Ferreira e também às vezes o Gonzalo Tapia. Por exemplo, o Tapia esteve nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. Já o Ferreira ainda não teve, o Lucas Ferreira no caso, e não o Ferreirinha, ainda não teve mais minutos e vai em busca dessa oportunidade, quem sabe, na partida contra o Fluminense nesse domingo a partir das 4 da tarde. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada e a expectativa de um grande público. O São Paulo buscando a terceira vitória consecutiva, que certamente o colocaria entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileiro. Importante destacar que o Ferreira é hoje o jogador mais valioso do elenco. Você sabe que quanto mais jovem um atleta, maior o poder de revenda do clube. Lucas Ferreira, formado nas categorias de base do São Paulo, soma 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegou a ser cotado para deixar o tricolor, acabou renovando o contrato e o São Paulo já deixou bem claro que não tem a intenção de negociá-lo por agora. A ideia é que ele se torne cada vez mais titular e protagonista no São Paulo. Ao que parece, vai haver a necessidade de algum tempo, me parece ser algo normal, nada que fuja da realidade, até porque o Crespo está conhecendo o elenco, os atletas, e o Lucas Ferreira a qualquer momento deve ter mais minutos. A pergunta que eu deixo para você, São Paulino, como é que você vê essa questão? Lucas Ferreira tem espaço nesse time? Pode ser titular? Ou com o Luciano e André Silva o time se encaixou e é assim que deve seguir? Por favor, use o espaço para comentários para registrar sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre reforço importante no Clube Atlético Mineiro. O Galo perdeu Rubens, negociado com o Dinamo Moscou, e já escolheu seu substituto, Alexander. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Fluminense e um dos grandes destaques do time campeão da Libertadores há algum tempo atrás. O Alexander tem 21 anos de idade e pertence ao Al-Ahly da Arábia Saudita. O negócio entre Al-Ahly e Galo está praticamente fechado. Últimos detalhes sendo concluídos, o Alexander já topou se tornar reforço do Atlético. A negociação deve ser confirmada nas próximas horas. Jogador que na Arábia Saudita disputou 17 partidas com 1 assistência. O Al-Ahly havia o comprado no ano passado do Fluminense por 9 milhões de euros. As cifras não foram reveladas, mas dá para imaginar que o Atlético tenha gasto um pouco menos em relação a esse investimento.
Jogador que chega num momento importante e de dificuldade do Atlético, especialmente do ponto de vista financeiro, por conta de todas as confusões da semana passada. Quero destacar também que Rômulo, zagueiro que perdeu espaço com o Cuca no próprio Galo, hoje é pretendido por dois clubes portugueses, o Sporting e o Santa Clara. O zagueiro nem foi relacionado para a partida contra o Flamengo nesse domingo no Maracanã, justamente por causa da negociação. Quero te atualizar agora sobre Roger Guedes. Conversei com uma pessoa próxima às negociações para trazer todos os detalhes das tratativas entre Grêmio, Al Rayyan, e o Roger Guedes. Guedes tem contrato com o Al Rayyan, onde é titular absoluto e peça principal do time e do futebol no Catar. Média de quase 1 gol por partida, somando gols e assistências. Pois bem, primeira proposta feita pelo Grêmio, já recusada pelo Al Rayyan, foi de 10 milhões de euros fixos. O Grêmio já subiu essa oferta para 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros de bônus, e agora aguarda uma resposta do Al Rayyan. Justificativa do Al Rayyan para a primeira recusa de 10 milhões de euros foi de que não teria a mínima lógica vender o jogador pelo mesmo valor pelo qual ele foi comprado, especialmente levando em consideração todo o sucesso que o Roger Guedes faz por lá. Quero confirmar também que o Roger Guedes é sim torcedor gremista. Uma pessoa próxima ao atacante me confirmou que ele nasceu no Rio Grande do Sul e tem o Grêmio como seu time do coração. Isso ajuda, facilita, embora não seja o determinante a questão financeira como um grande impeditivo. Até porque o Roger Guedes no Catar ganha 5 milhões de reais por mês. Mas, segundo ouvi dessa pessoa envolvida na negociação, o Marcelo Marques é um louco do bem no caso, e disposto a colocar bastante dinheiro para que esse negócio saia. As negociações estão em andamento e a resposta do Al Rayyan nas próximas horas deve ser definitiva para a gente entender as condições do negócio. Se o Roger Guedes for contratado, será a maior operação de compra da história do clube. Nesse momento, o status pertence a Pavon, comprado do Huracan por 4 milhões de euros. Pavon que perdeu gol importante na derrota para o Grêmio para o Palmeiras na noite desse sábado por 1-0 no Allianz Parque. Bora te atualizar agora sobre Gabriel Jesus e Flamengo. Contei a bomba nesse sábado. O Flamengo tem interesse na contratação do ex-atacante do Palmeiras. Essa informação, inclusive, foi confirmada por um dos representantes do atleta com quem conversei ao longo do sábado. Mas, nesse momento, há dois grandes problemas que jogam contra a chegada de Gabriel Jesus ao rubro-negro. E eles não têm a ver com o Palmeiras e a relação do Gabriel Jesus com o seu ex-time no Brasil. Primeiro grande ponto. Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal. E ainda que o clube inglês tope negociá-lo também por conta dessas cifras, haveria a necessidade de uma composição. O Flamengo não é capaz sozinho de bancar esses 6 milhões e meio de reais. Hoje os jogadores mais bem pagos do Fla ganham acima de 2 milhões de reais por mês, mas eles não ultrapassam a marca de 3 milhões. Então, a menos que o Arsenal ajudasse com parte dos salários, esse negócio não avançaria. Segundo ponto importante, o Gabriel Jesus ainda sofre com problemas no joelho, no mesmo joelho que tem causado dificuldades desde a Copa do Mundo de 2022. E a tendência é que o Gabriel Jesus só esteja à disposição para voltar a jogar a partir do mês de outubro. Isso foi informado ao Flamengo na primeira rodada de conversas com o José Boto. Até por isso o Flamengo pode dar prioridade para outro jogador, porque pretende ter um camisa 9 o mais breve possível, até porque o Pedro deve ser negociado nessa janela de transferências caso pintem propostas a partir de 15 milhões de euros. Só para completar em relação a Gabriel Jesus, jogador que foi mais reserva do que titular na última temporada, foram 13 aparições como titular, 14 na condição de reserva. Para completar o noticiário rubro-negro, Emerson Royal foi anunciado como reforço do Fla, vai vestir a camisa 22, o anúncio aconteceu nesse sábado. Já Carrascal está sim contratado, operação de 12 milhões de euros com 2 pagamentos. Primeiro à vista, de 6 milhões de euros, e outro de mais 6 milhões de euros na próxima temporada. E o Corinthians precisará de um caminhão de dinheiro para pagar Memphis Depay no mês de agosto. É que além dos habituais 6 milhões de reais de custo todo mês, há o pagamento de 2 bônus. O primeiro por presenças em jogos, o segundo por gols/assistências. Só para você entender, o Memphis Depay assinou um contrato com o Corinthians em setembro do ano passado. Esse vínculo só se encerra em julho de 2026, mas para efeito de contabilidade ele foi dividido em 2. E a primeira parte termina na próxima quinta-feira, 31 de julho. A partir daí, em agosto, começa a vencer o prazo de pagamento dos bônus relacionados à primeira temporada. A data específica do contrato para pagamento é 20 de agosto.
E todos os valores que eu vou passar a partir de agora são livres de impostos. Memphis Depay tem garantidos para 20 de agosto mais 11 milhões de reais. São 6 milhões e 300 mil reais por ter participado exatamente de 70% das partidas, seja em campo ou relacionado. E tem mais nesse momento 4 milhões e 700 mil reais por ter alcançado 29 gols / assistências. Foram 14 gols e 15 assistências. Se o Memphis Depay der um passe para gol ou marcar contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, em jogo da Copa do Brasil, ele terá alcançado 100% dos bônus previstos nesse primeiro ano de contrato. Isso porque ele precisava de pelo menos 70% de aparições em jogos para conseguir 6 milhões e 300 mil reais, e ele conseguiu. Foram 67 jogos, já estou incluindo a partida de quarta-feira, nesse período que o Timão disputou. O Memphis Depay ficou à disposição em 47 jogos, 70,1%. Em relação a gols, haveria prêmios se ele conseguisse marcar ou dar assistência para 15 gols, para 20 gols, para 25 gols e para 30 gols. Nesse momento ele tem 29 participações em gol. Basta que ele consiga mais uma para que os seus 4 milhões e 700 mil reais de prêmio destinados a gols e assistências se tornem 6 milhões e 300 mil. Aí, nesse caso específico, a dívida do Corinthians para com o Memphis no mês de agosto, no dia 20, será de 12 milhões e 600 mil reais, com valores líquidos, todos os descontos, todos os impostos pagos pelo Timão. É também por isso que a diretoria do Corinthians andava tão preocupada com as contas relacionadas ao holandês. Esses custos de 6 milhões por mês já são absolutamente irreais e impagáveis. E agora a diretoria vai precisar buscar entre 11 e 12 milhões e 600 mil, vai depender da performance do jogador contra o Palmeiras para garantir o pagamento. Se não fizer o pagamento no dia 20 de agosto, o Memphis fará como já fez em relação ao prêmio do título do Campeonato Paulista. Vai notificar extrajudicialmente o Corinthians e essa situação já torna o valor ainda mais caro. O título do Paulista não foi pago, era de 4 milhões e 700 mil. Sem o pagamento com a notificação extrajudicial, acresceu-se um valor de 10% de multa, além de 1,5% de juros ao mês. O Corinthians ainda não fez a quitação do prêmio do Campeonato Paulista. Por falar no Memphis, foi dele o gol no empate 1-1 contra o Botafogo, nesse sábado no Newton Santos, resultado importante, que impediu que a pressão aumentasse em relação a Dorival Júnior. Se bem que a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, é absolutamente decisiva para o futuro do treinador. Só para completar, destacar as palavras de Yuri Alberto, que voltou a campo depois de mais de 2 meses de ausência. Ele se mostrou bastante emocionado ao falar sobre a renovação de contrato com o Timão. Vínculo só se encerra em 2030. E você, o que pensa sobre os números do contrato de Memphis Depay? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.